Shalom, 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 Baruch Hashem. Bem, hoje eu venho trazer um material que acredito ser extremamente importante para o nosso comportamento e caminhada rumo ao monoteísmo de verdade. Como Bnei Noach que somos com orientação rabínica, né, seguindo as orientações do judaísmo ortodoxo, obviamente, existe uma gama quase que finita, mas quase que nós podemos dizer quase infinitas de conhecimento, de como nós podemos nos adequar cada vez melhor à nossa vida rumo a essa nossa aproximação, que é o que desejamos, com o Santo Bendito seja. Hoje trago um livro chamado de Sefer Hasid, é um livro de leis, um livro de Halachá. Foi composto ali entre a era medieval, mais ou menos, né? É o ano 1140, 1200 da Era Comum, pelo Rabi Yehuda Hassidi, na aquilo que é a Alemanha, né? A Alemanha medieval. O Sefer Hassid é o livro dos piedosos, em português, vamos falar assim, é o guia ético legal para a vida cotidiana. É um texto fundamental dos Hassidei Ashkenazi, um movimento místico e ascético que floresceu na Alemanha durante o século mais ou menos 12, 13. A obra ensina os justos como se vestir, falar, orar, trabalhar, dormir, interagir com vizinhos gentios e tomar decisões de vida, como com quem se casar, aonde morar. Coloca em ênfase em evitar a honra, a riqueza, o prazer físico, o sexo extraconjugal e as decisões legais, que são geralmente rigorosas, dada a ampla atenção desta obra, né, dedicada e realista. É considerada uma fonte crítica para o estudo da civilização judaica na Alemanha medieval. Bem, o texto ele é formado por mais de 1000 capítulos. Deixa eu ter certeza aqui, são exatamente o texto é formado por mais de 1000 capítulos. Ele é um texto que basicamente trabalha em critérios que nós, como iniciante nesse judaísmo ortodoxo, são 1172 capítulos exatos, nós como iniciante, como Bnei Noach, iniciante no judaísmo, realmente vimos que o judaísmo ele não era aquilo que nós imaginávamos quando nós estávamos na idolatria. Ele é uma cultura rica, com muito conhecimento e que não se baseia apenas em tradições, mas muito na Torá oral e também na Torá escrita. E as tradições compostas pelos sábios para proteger dos perigos do mundo faz com que seja um lugar muito rico. E nós, como desejamos nos aproximar do Criador, temos essa dificuldade de saber exatamente como começar a nossa estrutura religiosa. Vamos dizer o seguinte, o Beninu não é religioso, mas a nossa estrutura de orar, de rezar, de como se comportar no mundo, onde esse mundo ele não fala a mesma língua que nós. E é para isso que eu estou trazendo nesse material, que ele vai dar essa alavancagem, essa inspiração, esse ponto de partida, para nós realmente podermos começar a vislumbrar um pouco melhor, né, de qual é o nosso trabalho aqui nesse mundo, qual é o nosso Tikkun Olam, como o nosso conserto, de uma forma de saber como que nós devemos agir, como é que o Santo Benito seja espera que nós nos comporte, como que deve ser o comportamento de um Ben, de uma Bat Noa, se inspirando no próprio comportamento que é correto, que foi exigido por Deus para o povo judeu. Bem, no capítulo 1 do Sefer Hassidim, Simão 1, ele começa dizendo assim:
Isso é chamado de Livro dos Piedosos. Seu conteúdo é doce e muito desejável. Foi escrito para aqueles que temem a Deus e reverencia seu nome. Há um Hasside cujo coração deseja o amor de seu Criador para fazer a sua vontade completamente, mas ele não sabe quais questões assumir, quais questões evitar, ou como mergulhar completamente para fazer a vontade do seu Criador. A razão é que os corações se tornam deficientes a um racídico que empreende muito e a outro que faz pouco, mas se conhece e entende as questões de piedade, faria muito mais do que aquele que faz muito. E é por essa razão que o livro dos piedosos foi escrito, para que todos os que temem a Deus, aquele que regressam ao seu Criador com um coração sincero, possa ver, saber e compreender tudo o que deve fazer e tudo o que deve evitar. Este livro não foi escrito para os ímpios, pois, se o lessem, grande parte de seu conteúdo lhe parecia absurdo. Esse comunicado a eles ridicularizariam isso. A respeito deles, Salomão, em sua sabedoria, disse: Não fale aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Isso nós encontramos no Provérbios, capítulo 23, verso 8. Da mesma forma, quando Salomão escreveu Provérbios, não se destinava aos ímpios, pois, mesmo que os confortasse com toda a sua sabedoria, não teria servido nem para melhorar os seus corações, nem para encorajar o seu regresso a Deus. Ele falou apenas aos justos, que ensinava pela a palavra de Deus. Ele lhe falou para que pudesse ver e entender e se tornar sábios. Como está escrito, porque o caminho do Senhor são retos, e os justos andam nele, mas o transgressor tropeçam nela. Isso a gente encontra em Oséias, capítulo 14, verso 10. Isso demonstra que o caminho da piedade, da humildade e do temor do Senhor é uma armadilha para os ímpios, mas uma ascensão para os justos. Bem, no capítulo 2, Simão 2, o autor desse livro, que tratou da piedade, da humildade, do temor do Senhor, em tratados separados, disse: Percebi por mim mesmo e de meus professores, recebi compreensão e instrução. É apropriado que todos aqueles que temem ao Senhor ensinem seus filhos, estudantes e todo Israel como podem ter sucesso e fazer a vontade do Criador. Que seu nome seja abençoado e a sua fama seja exaltada. O seu estilo é o da alegoria, comparando o Senhor com os caminhos dos mortais, para chegar ao coração dos humanos, para lhe falar no seu modo habitual de ouvir, para abrir os olhos do cego e para iluminar os corações incircuncisos. Isso é registrado no Taná, e a sua volta era como a voz, e a sua voz, perdão, era como a voz de muitas águas. Isso a gente vai encontrar em Ezequiel 43, no verso 2. O Senhor rugirá como um leão, nós encontramos em Oséias 11, verso 10. E ele também compara a sua imagem à de uma criança. Seus olhos são como pombas. Isso a gente aprende em Cantares 5, verso 12. Cântico dos Cânticos. E há muitos outros exemplos
Suas pernas são como as colunas de mármore. Isso a gente aprende em Cantares, Cântico dos Cânticos, capítulo 5, verso 15. Tudo isso é feito para abordá-lo de maneira habitual de ouvir. No Simão 3. A memória dos justos será abençoada. Provérbios 10, 7. Isso é, a memória dos justos do mundo será uma bênção. Cada vez que invocarmos o reverenciado e impressionante nome de Deus, somos instalados e incitados a abençoá-lo na língua sagrada. Que o seu nome seja abençoado. Mesmo aquele com menos conhecimento compreenderão que isso é comparável a um homem cujo filho ou entre querido fez uma viagem distante. E quando se refere a ele, o faz dizendo: Meu filho, que ele seja lembrado em paz nesses dias, que tudo corra bem a ele. E, embora digamos do falecido, seu repouso seja em paz, ainda mais somos ordenados a dizer a respeito do santo bendito seja ele, que ele está vivo e duradouro, que o reverenciado nome do nosso Criador seja abençoado. E a respeito disso foi dito: aquele que ouve o seu próximo invoca o nome de Deus em vão. Deve excomungá-lo, e se não fizer, ele próprio será excomungado. Bem, eu vou deixar os próximos capítulos para um próximo vídeo. Eu fico por aqui. Shalom, shalom e até a próxima.